Um bom dia a todos. Deixa eu colocar minha apresentação aqui. Bom, eu sou o Luciano. Eu hoje faço parte do conselho da Two House e empreendo em tecnologia, empreendo especificamente no tema de inteligência artificial a partir dos Estados Unidos aqui. A proposta é contar um pouquinho o lado de cá, o lado de como é que a gente constrói, como é que a gente participa e antecipa esses movimentos do desenvolvimento da tecnologia, né, mais na cozinha do que no salão, e alguns achismos, algumas recomendações de o que eu faria se eu tivesse do lado de vocês. Conforme foi um eufemismo aí do Rafa, né, depois de toda essa introdução de tudo que o Daniel nos trouxe, a pergunta, né? Ele colocou, pô, posso morrer? Eu coloquei um eufemismo aqui, né? Para onde eu corro? Com todo esse cardápio, com toda essa dinâmica, com toda essa inflexão que é proposta pela inteligência artificial, o que que eu faço, né? E certamente aí na audiência vai ter vários comportamentos, né? Vai ter um monte de gente que vai dizer assim, poxa, se esse cara aqui da OpenAI conseguiu um cheque em branco de 500 milhões de dólares para eu começar uma empresa, deve ter alguma coisa para fazer. Como é que eu pulo nesse barco? E vai ter um monte de gente que vai dizer assim: poxa, eu era feliz e não sabia, não precisava discutir cognição das máquinas, algoritmo, é, modelo de larga escala, né? Então, como é que eu me situo? O que que me compete e o que que precisa para eu brincar no primeiro quadrante, para eu brincar aí no terceiro quadrante, né? Como é que eu, pelo menos, naveguei por isso? Então, eu começo pela minha incursão na inteligência artificial. Como é que eu chego lá? Eu sou brasileiro, eu sou lá dos Goiás, e eu saí de Goiás para estudar, estudei engenharia aí em São Paulo, isso no começo dos anos 90, 92. E o sonho era ir para uma montadora, mas meu anjo da guarda interviu e a minha turma da engenharia foi a primeira turma, possivelmente, 96, que os formandos foram mais para tecnologia do que para outras indústrias. Antes eles estavam indo para banco, mas teve um evento chamado o Bug do Milênio, que sugeriu que o mundo ia parar, que os aviões iam voar, que os aeroportos não iam controlar. Então isso dragou muita gente para a tecnologia e assim eu entrei nesse mercado. É, no começo dos anos 2000, eu faço uma incursão no que a gente chama de Big Techs, né? Big Techs são as maiores empresas de tecnologia, as que desenvolvem os eixos da tecnologia, e aí eles têm ecossistema. Então, hoje, se você olha a Microsoft, o Google, o Facebook, a Amazon, né? Eles são 80% do movimento da Bolsa Americana, só para a gente ter uma perspectiva de qual o papel no direcionamento do mundo em última instância. E, de uma forma fortuita, me aproximei do turismo. Eu fui para a Expedia, trabalhei alguns anos na Expedia no Brasil, depois eu vim para os Estados Unidos transferido pela Expedia e eu tinha algumas responsabilidades na América Latina e no sul da Europa. Tinham 13 países na Europa ali que a gente tinha que resolver uns pepinos. E ali eu conheci um pouco, foi quando eu conheci, inclusive, a Two House. A primeira reunião que eu fiz no turismo foi uma reunião entre Expedia e Two House, e lá se vão anos, né? E em dado momento, eu fui tentado a sair do mundo corporativo, sair dessa posição na Expedia e empreender, né? Empreender especificamente em inteligência artificial. Então, todo esse lado de empreendedorismo é feito aqui nos Estados Unidos, é feito em inteligência artificial. Precisamente em 2018, a gente criou uma companhia, era a Olivia, e essa a Olivia teve uma vida muito boa, mas curta. 4 anos depois, 4 anos e meio depois, ela acabou sendo comprada pelo Nubank, começou a dar bastante certo, a gente entrou num processo de M&A
A gente foi adquirido e incorporado pelo Nubank. E aí eu insisto na vida empreendedora, né? No começo de meados de 2022, a gente fundou uma outra empresa chamada Hyperplane, e essa foi muito mais rápido ainda, durou 2 anos e foi de novo, né? Como o raio nunca cai no mesmo lugar, mentira, caiu e foi comprada de novo pelo Nubank. E algumas coisas para gente refletir, para a gente pensar, né? Se eu pego a vida da Olivia mais da Hyperplane, dá 6 anos, 6 anos e meio. Se eu pego a quantidade de colaboradores da Olivia e da Hyperplane, é menos de 100 pessoas. E esse conjunto aqui, quando eu busco uma transação de M&A, a movimentação da indústria de M&A em turismo, é da mesma ordem de grandeza, o valor dessas empresas é da mesma ordem de grandeza do M&A da CWT, ou da aquisição pela Max, né? Então, tem alguma coisa aí, a gente tem que estar atento ao valor que está precificado na tecnologia, como é que a gente incorpora, né? Por que que uma empresa de 6 anos de empresa com uma dúzia de gatos pingados são valorados na mesma magnitude de uma empresa de 200 anos que tem 18 mil funcionários? Então, isso é um pouco de provocação. Ah, Luciano, mas isso daí é porque é banco, porque é tecnologia. É, o Airbnb fez a primeira aquisição pós-IPO esse ano, comprou uma empresa de AI, uma empresa que chama Game Planner, por 200 milhões de dólares, pouco menos da metade dessa transação aqui. A primeira aquisição deles desde o IPO, uma empresa que nem tinha site ainda. Então, é importante que a gente se eduque, é importante que a gente esteja sensível e atento às oportunidades e os riscos que são trazidos aí pela inteligência artificial. Falando um pouquinho mais dos filhotes, né? Então, o primeiro era a Olivia. A Olivia era uma aplicação. Então, o primeiro ponto, se a gente vai pensar em AI, uma tecnologia que ainda é sofisticada, que é pretensiosa e às vezes cara, dependendo do caminho que você usa, é qual o problema que eu estou resolvendo, né? Então, na companhia de vocês, na atividade de vocês, qual o problema que a gente quer resolver? A Olivia era um caso simples, né? Quando a gente olha aqui nos Estados Unidos, a maior causa de divórcio é estresse financeiro. A maior causa de infarto, quando o cidadão chega lá no pronto-socorro, na emergência, no ER, e eles fazem o diagnóstico que ele está com sinais de infarto, na entrevista é por estresse financeiro, financial distress. Então, por mais que a gente tenha educação, inclusão financeira e muitas outras coisas, a lida com o dinheiro segue sendo um ponto de pressão, um ponto que, poxa, talvez uma tecnologia é, nova seja capaz de atenuar. Então, essa era a tese. A gente busca um problema muito importante e um problema escalável, né? Então, esse é um problema para baixa renda, para alta renda, para brasileiro, americano, europeu, japonês. Esse é o tipo de problema. Então, a provocação é que tipo de problema dessa natureza você tem, né? Então, o papel da inteligência artificial era de uma primeira geração. A gente está falando da inteligência para entender o seu extrato no banco, entender que um nome absolutamente nada a ver é um comércio, é um supermercado, é um hortifruti ou é um serviço, e começar a aprender se você está gastando mais ou menos do que deveria para ter uma vida financeira mais harmoniosa. Isso aqui que era a forma como a inteligência artificial ajudava. Então, o que tem sido feito, né? Cada brasileiro tem 90 transações por mês, mais ou menos. O que elas são? O que elas dizem? O que está me levando para o penhasco? O que está me levando para o meu plano? E antes de eu fazer uma decisão errada, ela traz
uma recomendação, né? Então, a gente está falando de capacidade de interpretar um texto do extrato, de dar um contexto para aquilo, de comparar o que é bom com o que é ruim e de antecipar um próximo movimento. Isso é bastante sofisticado no aspecto computacional. E aí a gente vai, num segundo momento, para uma tecnologia mais deep, né? Então, como foi trazido aí pelo Daniel, aqui a gente está falando de um LLM, fazer um modelo de larga escala especificamente para bancos. Então, o ChatGPT, você pode falar sobre qualquer coisa com ele, pretensamente, né? A gente foi um pouco mais discreto aqui. A gente quer resolver o problema da vida financeira. Então, a gente pegava também os extratos das pessoas e a gente representava cada indivíduo, né? O IA gera uma representação dele a partir das transações. E por que que isso é legal? Porque você transaciona todo dia. Cada dia eu te entendo melhor. Cada dia eu consigo saber se você se parece mais com esses que são os investidores ou com eh, os que são mais tomadores de crédito, e eu consigo, depois de fazer esse Large Language Model aqui, ir para a parte do Machine Learning. Eu consigo gerar modelos de predição. O que que funciona para cada um dos 100 milhões de clientes do Nubank, por exemplo. Então, essa que foi a construção, os dois momentos de IA que acabaram sendo incorporados aí no caso pelo Nubank. E como é que eu vejo, né, quando eu abro o capô, quais são as etapas e o que que eu acho que faz sentido, o que que não faz tanto sentido aí de ser perseguido, de ser observado no momento que a gente está. Quando a gente fala de infraestrutura, de estratégia e de investimento em AI, a, e, e a gente vai falar também um pouquinho de o que que usa no tático, na experiência e onde que faz sentido para as entidades de turismo aí, né? A primeira coisa que a gente fala assim, pô, vou fazer um LLM, então. LLM hoje tem muito valor nesse negócio. Esquece, isso aqui quem vai fazer é o Google, a Meta, a Microsoft. É, só para ter uma ideia, né? Para fazer um modelo que não é o principal modelo hoje, você precisa treiná-lo, como o Daniel nos educou, com muito dado. Então, um dado que representa a internet é, no mínimo, 10 terabytes de informação, que é mais do que todos os boarding passes que são emitidos no mundo no ano. E aí você pega esse dado para treinar um modelo, que é apurar os modelos, né? Cara, eu preciso de 70 bilhões de parâmetros, eu tenho 70 bilhões de parafusos para apertar. Para pegar esses 10 tera e rodar, custa mais ou menos 2 milhões de dólares para dar um passe, para ter a primeira resposta que um LLM dá. Então, isso é muito restrito, isso é muito exclusivo para aquele tipo de organização. Mas você pode pegar um framework que já está pronto e aplicar para um caso específico. A Airbnb tem feito isso, talvez seja o melhor exemplo em travel, pelo menos que eu tenha conhecimento hoje. Ele começa a treinar as respostas. Então, igual o CAPTCHA, você educa o modelo, refina o modelo, ele começa a entender pela performance de vendas, dos ratings, ele começa a treinar uma arquitetura ampla com o caso específico dele. E depois a gente vai para coisas mais táticas, né? Coisas mais operacionais. Melhorar o atendimento com GenAI, cara, qualquer um pode fazer isso, é acessível, funciona não só para o turismo, mas para todas as indústrias. É, fazer automações, eu acho que essa é a grande oportunidade para uma indústria fragmentada. Acho que o Daniel trouxe alguns exemplos aí bem simples. A gente consegue fazer coisas muito mais sofisticadas até, né? Então, hoje, a AI vai tirar meu emprego. Cara, a AI vai tirar o seu gargalo de depender de um terceiro para codificar. Ele vai tirar o gargalo de você ter que refazer coisas, né? Em tecnologia você tem que refazer muitas coisas. Eu vou usar essa arquitetura aqui acoplada, você vai ter um exército de chat GPTs trabalhando para você, para automatizar a sua reconciliação,
para fazer o Expense Report, o Expense Management. Isso é muito acessível hoje. E, por fim, tem a parte mais da experiência, né? Que é, como o melhor exemplo aí é o ChatGPT, Travel Planning. Cara, se vocês nunca entraram no ChatGPT e pediram para ele fazer um roteiro para vocês, tá errado. Tem que fazer, né? E aqui é aquela piadinha, né? Todo mundo vai, antes de conversar com vocês, antigamente o cara chegava e falava assim, eu fiz essa cotação na Expedia e o preço dele está melhor. O cara vai fazer o roteiro no ChatGPT, ele vai fazer o cenário no ChatGPT. E você tem que estar sensível, você tem que estar consciente de que isso foi feito e de que não é perfeito. Você conhece melhor o seu cliente do que o ChatGPT. O ChatGPT responde a mesma coisa para qualquer pessoa. É, é importante estar à frente, é importante estar sensível e capturar isso como oportunidade, acelerar, mostrar diferencial, né? Então, de uma forma geral, fiquem mais atentos aos dados. Que dados que tem na minha empresa? Organiza esse dado, porque não existe AI sem dado. O pessoal fala muito do processamento, do modelo e não fala muito do dado. Pensa no problema. Qual o problema que é o problema prioritário da minha empresa para eu colocar essa bazuca para resolver, né? E seja prático. Para as coisas mais discretas, chama o Daniel, vê quais são as oportunidades muito táticas e não enrola. Começa porque esse negócio já é verdade.